internautas do programa Policonvisão da TV Princesa do Vale Nordeste e também do canal Policonvisão no YouTube. Estamos nesta manhã dessa quinta-feira aqui na cidade de Cajazeiras, especificamente no escritório do Dr. Francinaldo Bezerra. Dr. Francinaldo é advogado, atua na área trabalhista, área previdenciária, e vai tirar aqui uma dúvida para os internautas e também para os ouvintes do nosso programa na Princesa do Vale sobre o BPC. Doutor, primeiramente, bom dia, seja bem-vindo ao nosso canal. Bom dia, doutor. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos que assistem, que venham assistir a este programa. É uma grande satisfação, uma grande alegria poder sempre fazer essa prestação de serviço, no sentido de trazer informação para a população, informação importante, relevante, informação que tenha utilidade para a vida das pessoas, que possam assim melhorar a sua vida, e aqui do ponto de vista de um benefício tão essencial para a subsistência das pessoas, que é o BPC, Benefício de Prestação Continuada, um amparo, onde do final do ano passado para cá, muitas notícias circularam de eventuais mudanças, e nós vamos aqui dizer rapidamente em que consistem essas mudanças, o que é que realmente é uma mudança essencial, uma mudança significativa, e o que são apenas ajustes no que diz respeito aos procedimentos de requerimento, de análise, de concessão e de manutenção destes benefícios. Então, estou à disposição e desde já um grande abraço aí, principalmente a todo o interior do Ceará, Palmeirim, Paixio, Umari e cidades circunvizinhas, aos amigos e amigas que nos escutam nessa região e cidades queridas. Muito bem. Doutor Francinaldo, foi notório na imprensa, principalmente nas redes sociais, algumas pessoas especulando, até colocando fake news, dizendo que os deputados, principalmente da ala do governo, votaram contra o BPC. Este equívoco que, na verdade, não votaram contra o BPC, apenas as restrições que agora as pessoas têm que ter para ficar uma coisa mais legal. Então, explique para os internautas como foi essa restrição e também dizer que ninguém votou contra. Foi exatamente as restrições que tem agora para a pessoa ter acesso. Como era antes e como fica agora a acessibilidade ao BPC? Muito bem, cara. Excelente questão, formulada de forma primorosa, e já nos ajuda então a dar essa resposta à população. O BPC, o Benefício de Prestação Continuada, ele existe, ele foi previsto desde a Constituição de 88, foi regulamentado na Lei 8.742 de 1993. Desde então ele existe e nunca se falou em acabar ou em trazer uma mudança que viesse a fazer com que esse benefício deixasse de existir de alguma forma. Então isso, de fato, não existe essa questão de acabar ou de ter alguma mudança que faça com que esse benefício não seja como era antes. Ele continua sendo um benefício de prestação continuada, é conhecido também como amparo, que é de um salário mínimo mensal, sem 13º, para pessoas de qualquer idade que tenham uma deficiência cuja deficiência traga um impedimento de longo prazo, acima de 2 anos. Não é a mesma coisa de ser incapacitado para o trabalho. Pode coincidir, evidentemente, a pessoa que tem impedimento de longo prazo para ter uma vida normal também está incapacitada, via de regra, evidentemente está incapacitada para o exercício de atividade laborativa, mas não é a mesma coisa. Por exemplo, uma criança que não tem idade ainda para trabalhar pode ter direito ao BPC. Então, o que se analisa nesse caso são impedimentos decorrentes de problemas de saúde física ou mental que fazem com que aquela pessoa tenha uma vida prejudicada, uma autonomia prejudicada e não tenha uma vida normal como as outras pessoas, de acordo com a sua idade e com a sua realidade socioeconômica. Logo, mesmo a pessoa assim que nasce já pode ter direito ao BPC. Isso não mudou. E também para os idosos. A partir de 65 anos, as pessoas que não conseguem se aposentar porque nunca contribuíram ou contribuíram de forma insuficiente, mas chega a uma idade avançada, mesmo que não necessariamente com problema de saúde, mas só pelo fato de ter a idade de 65 anos e não ter uma renda pessoal e não ter também uma renda do núcleo familiar que seja suficiente para prover sua subsistência, de acordo com critérios que nós vamos falar aqui também, as pessoas também têm direito a um amparo ao BPC. Então, deficientes desde o nascimento até 65 anos de idade
ou 65 anos de idade acima, homens e mulheres, pode ter direito ao BPC. Esses são os primeiros requisitos. O segundo é a renda da família, a realidade socioeconômica, que também não houve mudança, porque a redação original da Lei 8.742 de 93, ela diz que é 1/4 do salário mínimo por pessoa. Mas o STF, desde o ano de 2013, ele flexibilizou essa regra, dizendo que a análise tem que ser feita no caso concreto. Então, em todos os casos, tanto o INSS, quanto também se chegar à via judicial, se faz uma análise socioeconômica da realidade daquela pessoa, para saber se naquele caso, mesmo existindo uma renda, a pessoa está em situação de vulnerabilidade social a merecer um benefício de prestação continuada. Então, essa regra da renda, ela é flexibilizada. É claro que se a pessoa ganha muito bem, uma família ganha muito bem, 3, 4, 5, 10 mil reais, dificilmente vai conseguir ali ter essa inclusão de um deficiente ou um idoso com BPC. Outra coisa, a renda de o idoso já tem uma renda, a renda desse idoso não é considerada. Então, tem uma série de regras que facilitam, flexibilizam esse acesso em função desse critério da renda. Isso também não mudou. O governo deu a entender que pretendia mudar e tornar esse critério da renda, voltar a fazer com que esse critério da renda fosse mais rigoroso, como já foi, mas isso não conseguiu, ele não passou, até porque a jurisprudência não mudou. Então, continua se praticando a análise do caso concreto, ou seja, em cada caso vai se analisar se aquela família, mesmo que um membro ou 2 membros tenham alguma renda, tendo um deficiente ou idoso, se analisará no caso concreto se aquela pessoa que vive naquela família faz jus ou não ao benefício. E isso começa com o cadastro único na assistência social, que é o documento base que vai dar esses indicativos dessa condição socioeconômica da família. E nós vamos falar disso também. Muito bem. Ricardo Soares, do canal Política com Visão, também do programa Política com Visão na TV Princesa do Vale, Nordeste, entrevistando o especialista Dr. Francinaldo Bezerra sobre a nova regra do BPC. Então, doutor professor, só voltando ao assunto, então essas fake news que disseram que o deputado votou contra o BPC não tem fundamentação, já que não houve a votação contra o BPC, mas sim a forma de ter acesso ao BPC, né? Exato. Então, o que é que acontece? O que é que mudou? A Lei 15.077 de 2024, agora de final do ano mesmo passado, ela traz o seguinte, que o laudo médico, para o caso das pessoas que vão requerer o BPC por deficiência, conste o CID, Código Internacional de Doença. Ou seja, seja um laudo mais específico, dizendo qual é a verdadeira causa daquele impedimento da pessoa ter uma vida normal, com o CID. Veja bem, na prática a gente já pedia isso, todos os clientes da gente já, o laudo a gente já pede que o médico faça com o CID. Tanto a gente faz isso quando é auxílio doença, questões previdenciárias, como a gente já pede também no caso dos BPCs. Mas a lei trouxe isso de forma expressa, fazendo exigência a mais, mas não é uma exigência absurda, é uma exigência normal. É bom que conste, quanto mais o laudo for completo e especifique o CID, Código Internacional da Doença, a deficiência, o impedimento, quais são os elementos sociais, as barreiras, porque aquela pessoa não tem a capacidade plena de ter uma vida normal, a merecer, portanto, um benefício. Outra questão, o CAD-1 tem que ser atualizado a cada 2 anos. Então, se o seu CAD-1 está desatualizado há mais de 2 anos, corra para atualizar, porque isso realmente mudou. Você não pode ficar com o CAD-1 desatualizado, são 2 anos. Quem está atualizado agora, está dentro dos 2 anos, já faz a conta. Quando completar 2 anos, corre lá, antes de completar 2 anos, já vai lá atualizar. Também é a segunda mudança. E a terceira é a exigência da biometria, tanto no requerimento, como também quem já está recebendo, quando for convocado, vai lá fazer a biometria para poder ter a identificação biométrica. Isso é uma questão para combater fraude. E disso nós não podemos simplesmente discordar. Vai dar um trabalhozinho, mas é uma garantia para todo mundo. Então veja bem, pastor, veja bem, Ricardo, veja bem todos que nos escutam. A exigência de um laudo mais completo contendo o CID, a atualização do CAD-único a cada 2 anos e a exigência de biometria são as verdadeiras mudanças. Então não houve mudança no benefício nas regras de concessão de acesso ao benefício. E ninguém votou contra o benefício. Ninguém votou contra o benefício. Houve alguns discursos, ouvimos sim alguns discursos que pretendiam tornar mais rigorosa essa questão da renda. E aí ia restringir muito, porque o que acontece é que às vezes a pessoa tem uma rendazinha, mas aquela renda é para comprar remédio de alguém que já é idoso, pertence ao idoso, já tem outro deficiente em casa.
E quando você vai fazer as contas, quando tira o tratamento de saúde com aquele deficiente ou com aquele idoso, por exemplo, o que sobra está bem abaixo desse requisito legal a rigor. Então esse requisito legal ele foi considerado inconstitucional, porque deve-se analisar sempre o caso de cada família. Muito bem, estamos aqui com o Dr. Francinaldo. Dr. Francinaldo, muito obrigado pela sua entrevista. Estamos aqui no nosso canal Político com Visão, TV Princesa do Vale. Fique à vontade com suas considerações finais, doutor. Eu que agradeço, é sempre uma satisfação, uma alegria poder fazer esse tipo de participação, de comunicação. E o que eu quero dizer aqui finalmente é isso, é que o direito continua existindo, as pessoas devem sim se atualizar o CAD único é a primeira recomendação que eu deixo mais forte aqui, e buscar sempre os órgãos competentes, a ajuda de profissionais competentes que entendam do assunto, porque às vezes uma palavra, um documento, uma informação errada pode comprometer um direito. Então, os profissionais, nós profissionais existimos para isso. Então, procure o advogado de sua confiança, procure ajuda profissional para que você consiga compreender isso e ter seus direitos garantidos, não correr o risco de prejudicar um direito que você já tem, o que pode vir a ter. Muito obrigado e um grande abraço. Um abraço para todos, Nato. Um tchau, pessoal lá. Escola Maranta, militando o Rio Grande do Norte, Toninho, meu amigo Célio Rocha. Foi numa festa de gado que eu vi essa cena bela. Uma novela famosa escapou pela cancela. O patrão chamou o vaqueiro, Monteiro alguém sua tela. Pode o cavalo na frente, segure no rabo dela. Segure no rabo dela, no rabo dela.